tudo bem? Bom, depois da nossa primeira aula, no retorno sobre a primeira lei e a probabilidade, a gente vai ver alguns casinhos em que a primeira lei se aplica, mas que tem algumas coisas que podem dar uma confundida, beleza? O nome da aula é alelos múltiplos porque é um grande tema que aí a gente vai dar um segmento. Então, o que são esses alelos múltiplos? Genes alelos são os que atuam na determinação de um mesmo caráter. Estão presentes no mesmo locus, no latim local, em cromossomos homólogos. Ou seja, é a característica, a parte do cariótipo, que vai determinar uma característica. E eles são no mesmo local. Há casos em que há mais dois tipos de alelos estão presentes na determinação de um determinado caráter da população. Esse tipo de herança é conhecida como alelos múltiplos ou polialelia. Basicamente, se antes eu falei para vocês que a cor do olho você poderia ter o gene azul, que seria o gene homozigoto dominante, o gene dominante, e o azinho, que seria o recessivo, ou seja, se eu tivesse dois recessivos, eu teria um olho azul e, caso contrário, seriam castanhos. Bom, nesse caso, a gente tem uma variação em que, por exemplo, a determinação da pelagem em coelhos, onde podemos observar a manifestação genética de uma série de 4 genes. Ou seja, ao invés de eu ter 2 opções, nesse caso a gente tem 4. Em que o primeiro, cesão, ele vai ser a cor agútia ou selvagem. Se ele for o segundo, ele vai ser um CH, que vai ser a cor chinchila. O outro é o C com Hzinho, representando a cor Himalaia. E o quarto vai ser o Czão A ou Czinho, tanto faz. E ele vai ser o albino. E como vocês vão falar, Mari, mas tipo, e aí, qual é o rolê? Basicamente, eles têm uma ordem de dominância entre si. Se antes, quando você tinha o azão, alguma coisa, você já sabia que ele era da característica dominante, agora eles obedecem uma relação de dominância. Ou seja, se eu tiver um coelho que tem o Czão sozinho, sem nada, ele vai ser agúti. Agora, ele só vai ser Himalaia se ele tiver CHzinho e alguma outra coisa, tá? A gente vai ver no próximo slide uma tabela. O gene C é dominante sobre todos os outros 3 e o CCH é dominante em relação ao Himalaia ou albino, porém recessivo perante o agúti. Basicamente é isso. Ele é dominante perante o outro e recessivo. É uma coisa meio louca. Por exemplo, aqui no coelho. Esse é a cor selvagem, o chinchila, o Himalaia. Vocês estão vendo que o Himalaia é quase o albino, só que com umas partes pretas? Então, e o albino. Então, o selvagem, ele vai ser o fenótipo selvagem, ou seja, a cor da pele, do pelo, perdão. Se ele for Czão, Czão, Czão CH, Czão H, Czão Azinho. Ou seja, se ele tivesse um Czão, whatever o que ele tem do lado. Chinchila. Para ele ser chinchila, ele tem que não pode ter um Czão e tem que ter um CCH. Então, ele pode ser CCH, CCH com H ou CH e A. O Himalaia, por exemplo, ele só vai ser um Himalaia se ele for HH ou CH. E o albino, gente, Czinho ou CACA. Basicamente isso. Então, vocês vão concordar que a chance dele ser um albino, que é o puramente recessivo, é muito menor que ser um chinchila ou um selvagem. Bom, o surgimento dos alelos múltiplos deve ser uma das propriedades do material genético, que é de sofrer mutações. Assim, acredita-se que a partir do gene Czão, por um erro acidental na duplicação, originou-se um CCH, que é o chinchila. E a mesma coisa do albino, por algum erro, aconteceu o Himalaia. A existência de alelos múltiplos é interessante para a espécie, pois haverá uma maior variabilidade genética, possibilitando mais oportunidades para adaptação ao ambiente. Por um exemplo, vamos ver a foto aqui. Vocês concordam que o chinchila consegue se camuflar muito mais na natureza que o albino? Mesma coisa do Himalaia. O Himalaia e o albino estão parecidos, mas o Himalaia ainda assim tem algumas características que permitem ele se adaptar melhor, tá? E aí a diferença na cor da pelagem em relação à cor da semente das ervilhas é que agora tem mais genes diferentes atuando. São 4. Em vez de antes eu tinha um verde e um amarelo, agora eu tenho várias tonalidades.
No entanto, é fundamental saber que a primeira lei de Mendel continua sendo obedecida, ou seja, o cruzamento vai ser o mesmo. Agora que a gente vai ter que exercitar um pouquinho mais nosso neurônio, tá? A novidade é que o número de genótipos e fenótipos é maior quando comparado, por exemplo, à cor da semente da ervilha. Ponto. É a única diferença. E aí, gente, um outro caso é a de codominância, que aí nem todas as características são herdadas, como a cor da semente da ervilha, em que o gene para a cor amarela domina sobre a cor verde. Muito frequentemente, a combinação dos genes alelos diferentes produz um fenótipo intermediário. Por um exemplo, a cor da flor maravilha, que é essa florzinha aqui. Ela pode ser vermelha, branca ou rosa, basicamente. Apesar de anteriormente usarmos letras maiúsculas e minúsculas, quando se trata de codominância ou dominância incompleta, muitos autores preferem utilizar apenas letras maiúsculas. Ou seja, ela vai ser vermelha se ela for vezão, vezão, branca se for bezão, bezão, e rosa se for vezão e bezão. E aí, gente, o terceiro caso são os alelos letais. As mutações que ocorrem nos seres vivos são totalmente aleatórias. Às vezes dá certo, às vezes dá ruim, tá? E quando dá ruim, pode levar à morte, tá? Ou antes do nascimento, ou caso ele consiga sobreviver, até antes de atingir a maturidade sexual. Esses genes conduzem à morte do portador são conhecidos como alelos letais. Exemplo, em uma espécie de planta existe o gene sesão, dominante, responsável pela coloração verde das flores. O alelo cesinho condiciona a ausência da coloração nas flores. Portanto, o homozigoto recessivo morre ainda na fase jovem, pois essa precisa do pigmento verde para produzir energia através da fotossíntese. Aí você vai falar, Mari, e o heterozigoto? Ele é uma planta beleza, ok, consegue viver, mas a captação dele de energia solar não é tão eficiente. É isso, gente. Bom, vamos fazer os exercícios para a gente ter uma clareza, né? É uma espécie de planta, o caráter de flor, que tem codominância e herança mendeliana, ou seja, ele segue as leis de Mendel e aquela coisa que o heterozigoto vai ficar no meio, tá? O fenótipo vermelho é o homozigoto dominante, enquanto a cor branca é a característica do homozigoto recessivo. Considerando o esquema abaixo, é correto afirmar que... Bom, o problema da Unicamp é que, assim, nessa coisa dela, ela usou Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzão. Ela deveria ter usado vermelho e V e B, tá bom? Mas tá tudo bem, dá pra gente se entender de qualquer maneira. Lembrando que o VB, ele vai ser rosa. Quer dizer, o Rrão, o Rrinho vai ser rosa. Nossa, Cristo, foi mal. Ainda pra ler. Bom, aqui a gente já sabe que 1, 2, 3, 4 são Rrão, Rrinho, beleza? E aí, vamos ver. O fenótipo 2 e 3 são iguais? Os fenótipos de 2 e 3 são iguais? Sim. O fenótipo de X é vermelho? Bom, não necessariamente, porque ele vai ser 50% vermelho. Vermelho não, vai ser 50% rosa e 50% branco. Então, os fenótipos 9 e 10 são os mesmos dos pais? 9 e 10 não, porque a gente não dá para afirmar se eles vão ter o mesmo fenótipo se são iguais aos dos pais. O fenótipo 4 é vermelho? Não, é rosa. Portanto, subiu errado, tá, gente? É letra A. Eu mudei o design dos slides, não vi se estava certo esse, perdão. Bom, sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, ou seja, tem aquela ordem lá louca, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino, ou seja, um CA com CA, cruzar com coelho selvagem. Vamos lá. Aqui a gente tem a tabelinha para facilitar a minha vida. Um CA cruzar com um heterozigoto selvagem heterozigoto para Himalaia, ou seja, esse aqui. Quando a gente faz o cruzamento, a gente vai ter que a probabilidade é 0, porque aqui
a gente vai ter selvagem e selvagem. E aqui eu errei, né, gente? Perdão. É CHzinho. A gente vai ter um CHzinho. CHzinho. A gente não tem nenhuma probabilidade de ter um chinchila. Porque o genótipo do Himalaia é CHzinho. Tá bom? 3. A polidactilia é uma anomalia genética de herança autossômica dominante que obedece à primeira lei de Mendel. Beleza? Então, é uma herança dominante, tá? Um casal heterozigoto para polidactilia tem uma filha com podactilia que se casa com um homem filho de pais normais para essa característica. A assinale alternativa que apresenta o resultado para a probabilidade de ter uma filha com polidactilia. Bom, aqui, gente, eu já fiz o heredograma para vocês, que é a prática principal. Se a gente sabe que eles são heterozigotos, eles são pesão-pezinho, tá? Porque lembra que é autossômico dominante. O cara que ela se casa, ele não tem polidactilia. Então, ele é pezinho-pezinho, porque quem não tem é quem é recessivo. A moça, ela é pesão-traço. Eu não sei se ela pegou um pesão, outro pesão ou um pezinho, tá? Lembrando que tem aquele cruzamento. E ela quer saber uma filha que tenha polidactilia. Vamos ver o cruzamento. Pra gente descobrir o cruzamento da mulher, a gente tem que pesão, ela vai ter 1/4 de chance de ser pesão. 1 e 2/4 para ser heterozigoto. E aí vocês vão falar, é 1/4, 2/4 e 1/4. Não, porque, gente, a gente tem que excluir esse pezinho, porque a gente já sabe que ela tem polidactilia. Então, fica 1/3 para ser pesão e 2/3 para ser pezinho. Aí, o que vocês vão fazer com essa informação? O mesmo cruzamento do pezinho. Aí, vocês vão cruzar pesão. E aí, vocês vão cruzar o pesão. Quando vocês fazem o cruzamento pesão com pezinho, vocês concordam que os 4 vão ser pezinho, certo? Vocês concordam. E aí, o segundo exercício, a segunda possibilidade vai ser metade pezinho e a outra metade pezinho. Só fazer aqui o cruzamento. E aí, vocês vão ter muitas informações. O que vocês vão juntar tudo para a regra do E, tá? Vocês têm, é a mesma coisa lá das moedas, no exercício da semana passada. A gente tem que considerar todo esse caminho, só que a gente tem 2 caminhos, o dela ser pesão ou do pezinho. Então, aqui é o primeiro caso, tá? Do pesão. Eu tenho 1/3 dela ser pesão, que tá aqui. 4/4 da filha ter polidactilia, vezes metade, que é a chance dela ser menina, tá? Tudo isso eu vou multiplicar porque eu preciso saber se... eu preciso que todos esses eventos aconteçam. E aí, eu tenho o outro caso, que eu tenho 2/3 dela ser pezinho. E aí, se eu tenho 2/3, se ela for pezinho, para ela ter polidactilia, eu tenho 50%, porque ela tem que ser pezinho, e mais metade dela ser mulher. Aí, isso aqui vai dar 4/24, e esse aqui vai dar 12/24. A gente soma 8/24, simplificando 1/3. Façam com calma na casa de vocês, e aí a gente depois tira a dúvida, tá bom? E a letra, o número 4, que eu não mudei aqui. Bom, no homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de ananismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é de... Vamos lá fazer o cruzamento. Vai ser azinho, tá? Se eles são heterozigotos, a proporção eu vou ter azinho, aquele 1/4, 2/4, 1/4. Só que, de novo, gente,
Aqui tenho, só que esse aqui, a gente sabe, se ele é homozigoto dominante, ele morre. Então, eu tenho que recalcular essa probabilidade. Eu excluo esse. E aí, eu tenho que 2 terços de azinho azinho e 1 terço de azinho azinho. Vocês viram que são dois casos diferentes, que a gente tem que excluir uma possibilidade. E como eu sei disso, gente? Fazendo a leitura, tá? É isso. A próxima aula que a gente vai ter é de resolução de exercício. E na outra semana a gente tem com a Iris. Eu já coloquei o cronograma no Drive para vocês. E essa aula de semana passada também estão lá, tá bom?